TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! O Rosina de AZ desta semana traz para você algumas dicas para quem vai fazer o concurso público da Prefeitura de Petrópolis ou quem vai fazer o Enem, que está se aproximando. Fique comigo e preste bastante atenção. Mas antes de começar a falar sobre o tema de hoje, voltado para os concurseiros e para o Enem, eu quero afirmar para vocês que a TVC, a TV do Correio da Manhã, está com transmissão em Friburgo, Teresópolis, Pati de Alferes, Três Rios, Paraíba do Sul, além da cidade de Petrópolis. Mas se você não tem assinatura de TV a cabo, você pode acompanhar pelo site oficial da TVC, a TV do Correio da Manhã, ou pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Não perca essa oportunidade de ter a melhor TV da região serrana. Além disso, se você perdeu a transmissão ao vivo do canal TVC, você ainda pode acompanhar o meu programa às sextas-feiras, 10h30 da manhã, ou o original da semana. Quando eu falo original, não é o programa da Beth, é o programa novo de cada semana, pelo meu Facebook. Se você quer participar, tem algum tema, quer trazer alguma novidade ou tem alguma dúvida de português, redação, literatura, você pode se comunicar comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 992 950031. Então vamos lá para o tema de hoje. Hoje eu trouxe para vocês algumas características de textos que nós chamamos de redações escolares. Por que isso? Gente, a comunicação é a coisa mais importante da característica do ser humano. Nós temos a capacidade de nos comunicarmos com o nosso semelhante. E até, vou brincar aqui, até com os nossos pets. Mas, vamos lá. A redação, ela vai atender às necessidades de comunicação que nós temos. Então, eu preparei para vocês um resumão desses tipos de redação, de tipos de texto. Por quê? Porque quando você faz uma prova, você tem que saber reconhecer aquele texto. Aquele texto, se você identifica que tipo de texto é, você começa a ter uma compreensão dele diferenciada. Se você não compreende, você pode errar a sua opção de marcar a resposta correta da compreensão do texto. Então vamos lá, vamos começar pelos tipos de texto. Nós temos três tipos básicos, três tipos de texto que são básicos. A narrativa ou narração, nós temos a dissertação e a descrição. São três textos diferentes. A narração, você conta, você relata, você narra. Todo ser humano tem necessidade de contar o que fez, o que viu. Então, você usa a narrativa e até mesmo a necessidade de criar histórias, que é a narrativa ficcional. Na descrição, é uma forma de você instruir. O que você faz instruindo a pessoa? Você ensina a bater um bolo, a fazer a receita de um prato gostoso, a montar um equipamento, como ele deve tomar algum medicamento, e aí você está instruindo. E tem a dissertação, que você pode argumentar, que é convencer o outro das suas ideias,
ou você pode expor sobre determinado tema. Aqui no programa, eu estou sempre fazendo uma espécie de dissertação expositiva, porque eu estou sempre falando sobre algum tema, mesmo que eu misture durante a minha dissertação alguns aspectos narrativos ou descritivos. Isso é perfeitamente comum, mas para comunicar eu tenho que saber que tipo de texto eu vou escolher. E para compreender o texto, eu tenho que saber que tipo de texto eu estou lendo ou ouvindo, ok? Então vamos lá, vamos começar pela narrativa. A narrativa, ela tem dois aspectos diferentes. O primeiro é narrar. A função social do narrar, porque todo texto tem uma função social. A função social do narrar é, em grande parte, cultural e literária, e especialmente ficcional. Vou explicar por quê. Até quando a pessoa escreve a própria biografia, né, uma autobiografia, quer dizer, a história da vida dela, se ela não passou a vida inteira anotando num diário, dia a dia, tudo o que aconteceu e as suas impressões, ela não faz uma biografia, uma autobiografia tão real quanto se espera. Porque quando nós, vamos imaginar, eu tenho 60 anos, se eu for escrever a minha autobiografia, a história da minha vida, a memória vai embolar os fatos. Eu posso lembrar do meu aniversário de 5 anos, tudo o que aconteceu nesse aniversário. Mas a memória trai e eu vou colocar elementos, ainda que de forma inconsciente, que não estavam naquela festa. Eu vou misturar o fato real com as impressões que eu tenho na minha memória de 60 anos, de quando eu tinha 5 anos, do meu aniversário de 5 anos. E a esse processo nós chamamos de autoficção. Por isso que as histórias, esses relatos literários, eles são considerados ficcionais. Então essa é a função do narrar. E aí eu separei para vocês vários tipos, ou seja, gêneros da narrativa, do narrar. Bom, o conto maravilhoso é aquele que nós chamamos de conto de fadas. O romance, Machado de Assis tem romances como A Mão e a Luva. Fábula, como as famosas fábulas de Esopo. Lendas, como as lenda da Vitória Régia, nós temos muita no Brasil. Romance histórico, Jô Soares escreveu um muito interessante, que agora fugiu o livro, ele conta fatos históricos, misturando com a ficção. Tem Rubens, esqueci o nome, mas Agosto, eu vou lembrar o nome do autor, misturou o fato do suicídio do Getúlio com os fatos reais com fatos ficcionais. Então, isso é muito comum. E aí tem vários textos que são narrativos e eu não vou ficar falando de todos aí, você pode procurar. Na narrativa do relatar, ou seja, quando você tem que ser fiel ao fato real, quando você faz um relato, esse tipo de texto, ele está relacionado à documentação, à notícia. O jornalismo, ele tem a função de relatar fatos reais. Então, ele tem que ter o cuidado de não misturar a impressão do jornalista, aquilo que o jornalista pensa, com aquilo que aconteceu na verdade. Isso é uma obrigação do jornalismo. A memorização de ações humanas, você vai relatar passo a passo aquilo que foi feito. E esse relato, ele precisa estar situado no tempo e no espaço. Quando
alguém fez alguma coisa, onde essa coisa aconteceu, quem fez isso e como foi feito, por que foi feito e as consequências disso. E alguém vai estar contando, que no caso é o jornalista. Então vamos lá. Fora esses atos, esse relatar da notícia, que eu acabei focando aqui na notícia, nós temos outros gêneros do relatar. E aí, o relato de experiência vivida, se você passa por uma situação constrangedora, e aí você encontra uma amiga e você fala: garota, você não sabe o que aconteceu comigo. E aí você vai relatar tudo o que aconteceu, baseado nos fatos reais. Não são fatos ficcionais. Relato de viagem. Geralmente, o capitão de um navio, ele tem um diário de bordo, onde ele vai anotando tudo o que acontece naquele dia. E tem muitas histórias que nós conhecemos, antigas, até do tempo de Cabral e antes de Cabral. Cabral, que eu falo, Pedro Álvares Cabral, não vamos deixar de entender isso, que nós conhecemos os detalhes por conta dos registros de bordo, né, os relatos de viagem. Temos crônica social, que vai contar fatos que aconteceram baseados na realidade, diário íntimo, que foi o que eu comentei aqui no início, a crônica esportiva, um comentarista do futebol, ele vai falar sobre o que aconteceu no jogo. E é isso, nós estamos bem acostumados. Testemunho, né, e por aí afora. E aí entra, sim, a biografia. E aí aquele estudioso da biografia de alguém, ele tem que se preocupar em relatar os fatos da vida daquela pessoa, sem colocar as impressões pessoais dele, biógrafo. Vamos lá. Bom, a descrição eu vou falar na volta, depois do intervalo. Fique aí que ainda tem muito mais. Acompanhe. Até daqui a pouco. É um minutinho só. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara. Senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade
é nossa. Gente, voltando agora com Rosina de AZ desta semana, e estamos falando sobre os tipos de texto, e explicando o que é cada texto, a função social deles, para que você, na prova de um concurso, quando tem que ler um texto, compreender o texto e responder às questões, você não faça confusão entre narrativa, descrição e dissertação. Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, eu vou falar sobre o texto descritivo, a descrição. Por que eu estou falando com cuidado essa palavra? Porque tem uma outra palavrinha que as pessoas confundem, misturam, que é o descrição. Então, é descrição, de descrever. Ok? Então, a descrição, ela é usada para instruir, como eu falei no início. Ela vai fazer a prescrição de uma receita, quando você instrui o modo de fazer alguma coisa. A função social da descrição é instruir ou orientar comportamentos. O que você deve fazer quando está, vou dar um exemplo, pedalando, por exemplo. Né? Como você deve se comportar, ou então o instrutor para aprender a dirigir, a andar no trânsito, porque é diferente você aprender a guiar um carro de aprender a andar no trânsito com o carro. São duas funções diferentes, mas as duas são instruções. E aí está dentro da tipologia de texto, descrição. Bom, e aí eu trouxe para vocês os gêneros de instruir, que é o manual de instruções quando você compra um aparelho, quando você compra um celular, quando você compra uma máquina fotográfica ou qualquer outra máquina, que é a instrução de montagem, instrução do modo de usar, aí vem lá no remédio, tem que agitar antes, e a receita, que é o modo de fazer aquela receita de bolo, como que você vai fazer aquele pudim, aquele doce, aquele salgado. Os comandos. Numa prova, você sempre tem os comandos. Toda questão tem comandos. Esses comandos é a instrução para você responder àquela pergunta, àquela questão. Sempre marque o comando. É a principal dica para o seu cérebro saber exatamente o que ele tem que procurar e fazer com aquele texto. E aí você tem os regulamentos, as normas, as regras de jogo, as regras sociais, são sempre textos descritivos com a função de instruir. Bom, e agora vem o que apavora os estudantes do Enem, que é a famosa dissertação. Gente, dissertar é você, a grosso modo, escolher um tema e desenvolvê-lo de forma aprofundada. Você não vai contar um causo, você não vai contar uma historinha, você vai falar sobre um assunto ou você vai defender uma ideia, defender um ponto de vista. Quando você defende o seu time, ou um jogador do seu time, ou a atuação do seu time de futebol ou de vôlei, o time que você quiser defender, você está argumentando. Quando você apenas fala sobre um determinado assunto, você está dissertando, mas está fazendo uma dissertação expositiva. E aí vamos lá, vamos começar pela dissertação do argumentar. Na argumentação, eu posso discutir problemas
que são sociais ou não, às vezes pessoais, mas são controversos, causam polêmica. Por isso eu falei questão do futebol. O futebol sempre gera polêmica entre o torcedor de um time e o torcedor do outro time. Quando você expressa a sua opinião, você está defendendo, se preparando para defender um ponto de vista e você precisa argumentar em defesa, até que você consiga persuadir o seu oponente. Persuadir é convencer o outro da sua opinião. O vendedor, ele é mestre em fazer isso. Por quê? Porque ele quer que você compre aquela mercadoria. E ele vai argumentar até convencer você de que aquela mercadoria é a melhor para suprir a sua necessidade. E os filhos para convencerem pai e mãe a deixarem fazer aquilo que eles querem fazer. E os pais não querem deixar. Então, nós usamos isso no dia a dia. E aí eu trouxe alguns exemplos dos gêneros de argumentar. Aí eu tenho um texto de opinião publicado no jornal ou em revista, a dissertação escolar do Enem, você tem que defender um ponto de vista sobre um assunto. Você tem um diálogo, carta do leitor, quando você quer conseguir alguma coisa, um requerimento, e você expressa a sua opinião do porquê que aquilo é importante. E aí você tem resenha. Existem dois tipos de resenha. A resenha na qual você apenas faz um resumo, que é chamada resenha de um filme, que é o resuminho do filme, e tem a resenha crítica. Na resenha crítica, você defende uma posição, você defende um ponto de vista sobre aquele assunto. E é o que geralmente os professores em universidade pedem para que seus alunos façam. Um resumo e defendam a sua posição sobre aquele tema. Bom, e aí eu tenho a dissertação expositiva, que é o que eu estou fazendo aqui no programa hoje. Eu estou falando sobre um assunto e estou usando, para fundamentar esse assunto, alguns exemplos da vida real. Eu não estou defendendo um ponto de vista aqui. Eu estou apenas falando sobre um assunto, expondo, citando exemplos e trazendo para a vida real para que você possa ter uma maior compreensão. Então, a dissertação expositiva, a função social dela é a transmissão de saberes. É você tornar um conhecimento acessível ao maior número de pessoas. E aí você só expõe. Tipos de gêneros expositivos. Vamos lá, tipo de gêneros expositivos. O livro didático. Um livro didático é fundamentalmente expositivo. Você tem artigos enciclopédicos que vão falar sobre determinados assuntos. Na minha época, esses artigos não estavam no Google. Esses artigos estavam nas famosas coleções enciclopédicas, como Barça, Conhecer e por aí afora. E daí são tantos outros, até uma entrevista especializada é um texto expositivo. E aí agora eu trouxe para vocês uma frase que é de um professor muito famoso e importante. Além de professor, ele é filósofo da linguagem. Professor Otto Garcia. Ele escreveu um livro, Comunicação em Prosa Moderna, que está, acho que, com mais de 100 edições. Todo ano é feita uma nova edição dele, de tão importante que ele é para quem quer aprender a se comunicar como deve. E o que é comunicar? Comunicar é você conseguir que o outro tenha clareza daquilo que você pensa.
Então, se na imagem da minha mente, neste momento, eu estou imaginando um guarda-chuva, porque está chovendo lá fora, você tem que conseguir imaginar o guarda-chuva que eu estou imaginando, em termos de cor, de tamanho, se é dobrável, se não é, se é de cabo, se não é. Eu tenho que saber transmitir essa imagem que está na minha mente para a sua mente. Isso é comunicar. Por isso é tão importante a clareza na hora de expressar aquilo que você está pensando. Então, o professor Moacir Otto Garcia tem uma frase que eu sempre uso: ensinar a escrever ou aprender a escrever é aprender a pensar. Por quê? Porque quando eu vou escrever, eu preciso organizar o meu pensamento. E aí nós temos duas diferenças: a fala oral e a fala escrita. Quando vocês estão vendo uma pessoa falar, o que está acontecendo? Você vê os gestos, você ouve o tom da voz, você vê a expressão facial daquela pessoa, a expressão corporal, e todos esses elementos contribuem para o entendimento. E aí você consegue entender com mais facilidade aquilo que a pessoa está comunicando ou pretendendo comunicar. Quando você escreve, você não tem nenhum desses elementos de olhar, tom de voz, expressão facial, expressão corporal, os gestos, não existe nada disso. Nada, absolutamente nada. É só a letrinha no papel. É aquele desenho das palavras no papel. E aí o seu pensamento precisa ser extremamente organizado e a sua pontuação tem que revelar exatamente aquilo que você está pensando. Então, a função da pontuação não tem nada de respiração na hora que você escreve. O papel não respira. Quem respira é você quando lê em voz alta aquilo que está escrito. A pontuação numa redação, ela organiza as ideias no texto. E é essa preocupação que você tem que ter quando for redigir a sua redação. Organize bem suas ideias, olhe para ver se as frases estão completas, porque muita gente começa um pensamento, não termina e muda para outro. Isso não pode acontecer no papel. Tá? Recado dado. Espero ter sido muito clara e ter me comunicado muito bem com você que está inscrito em algum concurso ou que vai fazer o Enem agora em novembro. Está se aproximando o dia. Gente, eu quero lembrar vocês que eu oriento os trabalhos acadêmicos exatamente nessa parte da escrita e na formatação. Pode ser pelas normas da ABNT, as normas da APA ou as normas de Vancouver. Eu ensino tudo isso relacionado à escrita. Então, se você conhece alguém que precisa para algum concurso, para arrumar algum emprego, para terminar a sua graduação ou para fazer o seu trabalho no final de uma pós-graduação, não só faço a revisão, como ensino a fazer esses tipos de trabalho. Artigos, monografias, dissertações, pode ser até uma tese. Eu ensino a fazer. E aí você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 992 950031. Conto com a sua colaboração e agradeço a sua audiência. Até semana que vem.
TVC, a TV do Correio da Manhã.